Um homem aceitou o desafio de viver em um abrigo subterrâneo a 10 metros de profundidade. Se conseguisse sobreviver por 7 dias, ganharia um prêmio de $100 mil. Sem internet, sem noção de tempo e sem janelas, em um ambiente tão claustrofóbico. Quanto tempo ele conseguiria aguentar? Tony entrou no abrigo com expectativa. O espaço tinha apenas 9 metros quadrados, o que não era tão ruim. Ele rapidamente revistou todos os objetos, mas não encontrou comida, água ou banheiro. Será que a equipe do programa esqueceu de fornecer isso? De repente, ele notou pistas nas paredes e percebeu que poderiam existir outros cômodos. Mas onde estaria a entrada? Ao mover o armário ao lado da cama, Tony finalmente encontrou um túnel secreto. Ele entrou e, na curva, descobriu um segundo quarto, que realmente armazenava comida e suprimentos, além de um túnel que levava a um terceiro cômodo. Tony desbloqueou a área importante, o banheiro. Se ele conseguisse resolver alimentação e necessidades fisiológicas, sobreviver sozinho por 7 dias não seria impossível. No entanto, percorrer os 3 túneis consumia muita energia, e ele se preocupava. E se tivesse diarreia, conseguiria chegar a tempo ao banheiro? Em seguida, Tony contou cuidadosamente todos os suprimentos, distribuindo a comida e a água para os 7 dias, e decidiu dormir um pouco para que o tempo passasse mais rápido. Mas nenhum dos 3 quartos tinha interruptor. Dormir com as luzes acesas era desconfortável. O primeiro dia passou sem grandes problemas. No segundo, Tony continuou a viver na câmara sem noção de tempo, sentindo um pouco de falta de ar e suor talvez por causa da circulação ruim. Ele, acostumado a beber chá, insistiu em ferver água para preparar uma xícara, tornando o quarto ainda mais quente. Tony teve que levar a comida e ir até o quarto número 1. Preso no túnel, rastejar era difícil. Até comer simples se tornava um desafio. Parecia que só dormir fazia o tempo passar mais rápido. Não se sabe quanto tempo se passou até que um desconforto abdominal o acordou. Tony correu pelos 2 túneis estreitos em direção ao banheiro, com medo de não chegar a tempo. Ele pregou um cobertor na parede, formando uma tenda para bloquear a luz e conseguir dormir melhor. Dessa vez, dormiu profundamente, sem perceber as mudanças no abrigo. De repente, água começou a inundar o chão, transformando todos os quartos em uma espécie de lago, e o nível continuava subindo. Tony acordou assustado com o barulho. Pensou que fosse chuva caindo de cima, mas rapidamente percebeu que a equipe do programa não facilitaria tanto para ele ganhar o prêmio. Ele correu para bloquear a saída com sacos de areia e cobertores. Com tanta água, se houvesse eletricidade no chão, seria ainda mais perigoso. Tony avançou pela água suja para verificar os outros quartos. Confuso com a situação, era algum imprevisto ou a equipe não estava vendo? Ainda não era hora de reclamar. Ele lembrou do vaso portátil que ainda não tinha conferido. Se virasse, se transformaria em uma piscina de esgoto. Rapidamente, encontrou uma estrutura para levar o vaso, mas ainda havia muito a fazer. Com a água subindo, o primeiro quarto estava prestes a ser tomado. Tony correu de volta e pregou o colchão na parede. A catástrofe avançava rápido demais. Ele não podia se desesperar nem colapsar, só queria salvar os suprimentos. Cada segundo era crucial. O vaso quase tombou de novo, então ele teve que levá-lo ainda mais, afastando da água. Como alguém poderia morar nesse lugar? Ele tentou pedir ajuda pelas câmeras, mas a equipe não respondeu, correndo de um lado para outro. Suas pernas ficaram fracas. O terceiro dia foi extremamente difícil. Enquanto dormia, o nível da água continuava subindo, faltando poucos centímetros para inundar o túnel. Para ir a outro quarto, só conseguia respirar com metade do rosto fora da água. Tony decidiu abandonar o quarto número 1 e permanecer na área com comida para não morrer de fome. Observando os quartos inundados, pensou em desistir, mas já tinha passado tanto tempo na água. Seria mais cruel desistir agora? Ele acreditava que só precisava sobreviver aquele dia. Deitado entre 2 prateleiras, dormiu um pouco, enquanto o único túnel de acesso estava completamente submerso. No quarto dia, decidiu ficar no quarto número 2. Havia comida e água, e ele ainda podia aguentar. Tony estava psicologicamente muito forte, feliz de estar próximo dos suprimentos, mas ignorou a dificuldade de usar o banheiro. Como atravessar os túneis inundados? Pensar nisso já causava sufocamento. Para preservar o espaço e não se contaminar, ele mergulhou, prendendo a respiração, até o quarto número 3, chegando ao banheiro, mas percebeu que o esforço era o mesmo. Voltou ao quarto 2, quase exausto. Jurou que nunca mais iria ao banheiro. Pensava que aquele já era o momento mais difícil do desafio, mas então faltou energia. Tony entrou em pânico. O abrigo estava submerso e escuro. Ainda havia razão para continuar? Felizmente, uma lanterna iluminava sua única esperança. Ele não sabia quantos dias haviam passado, mas acreditava que o sucesso estava próximo. No 5º dia, o nível da água começou a baixar lentamente. Por acaso, Tony encontrou uma bateria reserva na prateleira. Se voltasse ao quarto 1 e conectasse a tomada, talvez conseguisse acender a luz. Com um pouco de conhecimento prático, ele conseguiu usar a bateria no momento crítico. Quando a luz finalmente acendeu, Tony ficou tão emocionado que quase chorou. A claridade, há muito tempo ausente, iluminou a escuridão, e parecia que tudo começava a melhorar. Ele recuperou a confiança para continuar, mas seu estado estava claramente abalado. Mal conseguia comer, dormir ou descansar direito. Nem mesmo um jovem cheio de energia conseguiria suportar tudo aquilo. Decidiu então tirar um bom sono, independentemente do dia ou da hora. Dormir ajudaria o tempo a passar mais rápido. No 6º dia, Tony permaneceu no quarto 1, calçando um par de sapatos novos, pronto para sair a qualquer momento, mas ainda incerto se conseguiria completar os 7 dias. Tudo o que podia fazer era esperar uma espera entediante, sem a empolgação do início. Viver sozinho em um ambiente fechado era realmente sufocante. De repente, um estrondo trouxe de volta a realidade. Tony não sabia de qual quarto vinha o barulho e nadou rapidamente para verificar. O túnel do quarto 2 havia desabado. A cena o deixou em choque. Se os escombros caíssem sobre ele, seria gravemente machucado. Tony percebeu o perigo e correu para o quarto 1. Nesse momento, a bateria reserva havia acabado, e o medo dobrou. Exausto, ele se deitou na cama. Mesmo sem conseguir dormir, não se levantaria. Assim, passou o tempo no escuro, segundo por segundo, até finalmente chegar a noite do 7º dia. A equipe do programa bateu na porta, avisando que ele podia sair. Tony chegou à saída, olhou para cima e respirou ar fresco, vendo o céu há muito tempo esquecido. A emoção transbordava. Os 7 dias de vida apocalíptica tinham sido extremamente difíceis. Tony havia vencido o desafio e conquistado o prêmio, embora coberto de suor e sujeira, e só confiava seu cheiro ao fotógrafo que o acompanhava. E aí, a pergunta que fica: se fosse você, quanto tempo conseguiria aguentar?